Muito bem, estamos aqui no último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Lembrando que Nase Auditores e Consultores, há 48 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes, e Planalto, conectando destinos e conectando pessoas. Sidney, tu já começou o programa, no primeiro bloco e tal, né? Então, mas eu quero te renovar o seguinte, nós temos uma nova colega no programa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Depois da apresentação da semana passada, muitas manifestações. É como futebol, eu até perguntava para a Lília se ela gostava de futebol. Quando há uma performance fora de série, né, o titular cai fora. Cai fora, ele dá espaço. Ele dá espaço. Foi o que o Ronald fez, infelizmente. Lília, prazer em tê-la aqui novamente. Prazer, retornar. A Lília, que é coach e teve aqui a semana passada, a Lília Sabrina. Da Cunha. Da Cunha, né? E realmente foi muito boa a apresentação dela, porque esse tema que a Sociedade Gaúcha de Coaching está proporcionando aqui no programa, já desde há 2 anos, né? Realmente ele é um tema que está sendo cada vez mais discutido, as empresas precisam disso, as pessoas também, do ponto de vista profissional, pessoal, né? Familiar, isso aí resolve muitas questões das pessoas. Qual é o tema de hoje? Então, e ela falou sobre isso aqui a semana passada e deu uma grande repercussão realmente, que é um tema interessante. E hoje, o que nós vamos falar, Lília? Bom, muito obrigada pela participação novamente. O tema de hoje, ele é evidente, ele é unânime e nós viemos aqui para falar um pouco sobre coaching e educação, Silvio. Porque nós temos uma grande problemática na educação, que é justamente no que se refere à atuação dos professores em relação aos desafios que nós temos. Desafios de gerações, desafios de currículos educacionais e desafios também de qualidade de vida com relação à atuação desse professor. Então, a nossa ideia nesse momento é fazer um link, uma relação entre o coaching, os benefícios do coaching e uma melhor qualidade de vida, uma melhor atuação docente. E aí, a docência entendendo, então, professores desde o ensino fundamental até o ensino superior. Eu acho a educação, a qualificação fundamental. Nós, em 2004, construímos a nossa universidade corporativa e sempre tivemos a chamada, né? Qualificando com excelência. Por quê? Porque nós acreditamos que não há nenhuma forma de tu crescer ou seja profissionalmente ou pessoalmente, sem a qualificação. Então, é fundamental que se tenha, mas também é fundamental que se tenha o docente qualificado, o docente comprometido. Não é? Eu acho que é bem dentro desta linha que tu fala. E sem combinarmos, né, tu falava com a Lília, sem combinarmos, era o assunto que eu iria comentar nesse segundo bloco, que é sobre a nossa Unimóveis EAD. Mas vou deixar a Lília complementar. Acabamos até ideia sobre isso, né? Porque, na verdade, essa questão da educação é fundamental, né? Eu pergunto uma coisa, Lília, vocês se preocupam também com a questão do currículo escolar? Sim, nós como professores, nós também temos participação na reestruturação desses currículos. Por quê? Como é que funciona a educação hoje, esse processo de educar pessoas? Ele trabalha através de um tripé. Em primeiro lugar, nós temos o professor, em segundo, nós temos o próprio currículo e em terceiro, nós temos a família. E aí nós temos também um grande problema com relação a essa questão familiar, porque hoje o que o professor está fazendo em sala de aula? O professor está educando pessoas, sendo que o processo de educar é transferir conhecimento, é preparar indivíduos para a vida. E muitas vezes os pais não fazem isso em casa. E aí o que acontece? Isso se remete ao professor. Deixa a responsabilidade toda para a escola, né? Exatamente. Só que na contrapartida a escola não assumiu esse compromisso, assim como talvez não deveria também assumir. Então, o que nós vemos hoje em termos de relação entre o coaching e a docência e a educação em si? É de que o professor ele também está assumindo um papel de pai, de mãe e também de líder enquanto orientador de comportamentos. Então, é nesse sentido que nós também viemos agora com a ideia de uma nova capacitação para educadores, que nós vamos lançar em maio pela Sociedade Gaúcha de Coaching, que é justamente para subsidiar, então, os professores de recursos possíveis com relação a todas essas problemáticas que nós temos na educação. E aí eu te pergunto uma coisa, claro que eu imagino que a sociedade trabalhe muito mais visando a questão dos professores da área privada, né? A área pública também, claro que eu acho que mais que necessita é a área pública. Sim. Mas não tem impedimentos legais disso ou não? Não, nós não temos. Na verdade, essa é uma capacitação para professores que esses docentes, então, eles nos procurariam como uma formação paralela
ao seu currículo. E isso vem como uma estratégia de solução, porque como nós não podemos mudar as demandas dos problemas, nós temos que começar a fazer diferente do que vem sendo feito até hoje, porque ficar focado em problema não vai nos levar a solução alguma. Então, o coaching, como justamente tem esse foco em solução, nós pensamos em atrelar estes recursos para estratégias possíveis, então, para uma melhor atuação desses professores. Eu sou do tempo, Sidney, acho também, né, Sidney, um pouco menos... Mas a questão que nós tínhamos na escola e até na faculdade, o SPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu acho que falta para nós, quer dizer, a consciência do aluno, do universitário, ter essas noções do que seja pátria, do que seja nação, sejam valores perenes de uma nação, entendeu? E eu imagino, isso é uma opinião minha, que parte dessa degradação moral e ética existe exatamente porque nós não temos essa consciência. Passaram, assim, se vinculou essa matéria, o SPB, à questão da ditadura militar, que é uma coisa passageira, né, no país. Mas são valores perenes, são valores pétreos, né? Assim como a moralidade. A questão da ética e moral, para mim, eu tenho certeza que milhões pensam assim. A ética e a moral não são modismos, são coisas da civilização. A civilização só chegou aqui porque ela teve o estamento da moral e ética atrás de si, desde os faraós lá no Egito. Nós sabemos lá que houve atrocidades, que houve perseguição, que houve morte, que houve, enfim, tudo aquilo na própria Grécia, a famigerada Grécia, né, das intelectuais, também foi uma sociedade extremamente perversa, né, tanto como Sodoma ou Gomorra. Mas, de qualquer maneira, a civilização, ela cresceu, se desenvolveu. Eu estou falando da civilização ocidental baseado nesse estamento ético-moral. Você não acha que é necessário também transmitir, não digo nem na faculdade, mas até antes, esses valores e que nós temos falta disso? Com certeza. Grande parte dos nossos problemas de comportamento estão ligados justamente à falta de valor. E aí, o que nós trabalhamos normalmente no coaching? Que os valores, eles são questões que nós mudamos somente mediante alguma catástrofe. E o que vem se percebendo em termos de família, em termos de organizações, em termos de educação? Que os valores, eles estão sendo deixados de lado porque é muito difícil manter os valores. Hoje em dia, as pessoas que conseguem manter as suas raízes, elas têm grandes dificuldades de conviver numa sociedade. São chamadas de conservadores, retrógrados, né? Então, a gente... Parece assim que hoje tu fazendo certo na sociedade, tu é o bobo, né? Tem muito espaço hoje em dia para libertinagem. Então, em sala de aula eu costumo trazer muito essa questão com os meus alunos e aí muitas vezes isso se torna também repetitivo, que é a questão do comportamento, porque nós desenvolvemos o tripé, que nós chamamos de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento, ele está no livro, a habilidade está no exercício que nós vamos propor para esse aluno dentro da sala de aula e a atitude vai estar ligada ao que ele vai fazer ou não, então está ligado ao querer. Então, o professor também hoje precisa mobilizar a atitude, o comportamento, justamente porque isso não está mais enraizado na família. A família hoje não tem mais tempo, a família repõe esse tempo através de presentes ou através de outros momentos com os filhos, quando, na verdade, esquecem dos valores, que é o que vai nortear a atuação tanto pessoal quanto profissional desse filho no mercado de trabalho, na escola, na faculdade. Então, por isso que a ideia dessa formação, dessa capacitação, então, para os educadores, é de criar estratégias para que os professores consigam educar alunos e orientar alunos no que se refere a comportamento. E aí, a estratégia é justamente como vamos fazer isso. Eu, desde cedo, aprendi que quando tu perde a tua origem, tu perde a tua identidade. É essa forma relapsa que se tem de educar seus filhos, né? Tenho certeza que o caminho é esse. Agora, quero também te dizer, Lília, e aos telespectadores, que eu não vejo como vocês vão demandar tanta gente que precisa dessa capacitação. É verdade, Até porque o governo, que é a pátria educadora, certamente vai subsidiar para o professor municipal, estadual, federal, o curso de coaching para que ele seja mais desenvolvido para exercer a sua profissão. Não tenho dúvida que a pátria educadora fará a sua parte. Aliás, deveria fazer, né? Agora, é evidente que é uma ironia, porque claro. Não há nenhuma possibilidade de o governo da pátria educadora mover algum
que esteja preocupado com valores, né? Não, porque de forma alguma. Nós sabemos porque muito bem... os valores são dados muito pelo exemplo. É verdade. E aí, bom, a Pátria Educadora foi. Nós sabemos muito bem que a questão, o processo ideológico, e você sabe que eu estou falando isso de processo ideológico, ele, na verdade, para se manter no poder, se perpetuar no poder e submeter a sociedade, ele precisa dividir a família, os relacionamentos, pai brigando com a mãe e tal. Isso aí é não só bíblico, mas a cartilha marxista também pregava isso. Então, hoje nós vivemos no Brasil o quê? Uma depauperização dos valores, da família. Veja-se as novelas da Globo, esses exemplos aí. Olha, eu fiquei apatetado essa semana, vocês sabem o que eu estou falando. Pessoas com uma trajetória, uma biografia no teatro, na televisão, fazer o que fizeram. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Quer dizer, esse é o exemplo. A Rede Globo é hoje talvez a emissora, a instituição que mais tem feito em fazer depauperar, em acabar com os valores tradicionais, que são valores da civilização, não são nossos. Servindo a quem? Servindo a uma ideologia de esquerda que está aí. O que ela veio fazer? Roubar e destruir. Destruir a família, destruir a nação. E por isso que não interessaria para eles, naturalmente, né, algo que viesse contribuir para fortalecer essa questão dos valores. Né, Lina? Eu acho que é mais bem por aí, né? Então, a proposta justamente dessa capacitação é de que nós possamos estender um pouco das ferramentas, das técnicas e de toda a nossa metodologia de coaching para os professores, para que eles também tenham subsídios que façam sentido para aquele aluno, que vem muitas vezes descoberto de uma vida familiar, despreparada, e aí ele também não aceita nem a noção de hierarquia que o professor estipula dentro da sala de aula. Então, o coaching traz esse subsídio no que se refere assim, como que o professor vai atuar diante disso? Porque hoje nós temos diversas gerações, temos uma geração alfa aí que nem entrou ainda no mercado de trabalho e nós nem sabemos o que vai acontecer quando entrar e nós precisamos dar conta dessas pessoas. Ficamos pensando assim que daqui a pouco todos serão líderes e terão a chamada geração Y. Então, como essas pessoas estão sendo preparadas em termos de comportamento? Porque nós vemos que o professor em sala de aula, ele atua como um líder também. E o que é liderar através das nossas noções do James Hunter, no Monge Executivo? Liderar é influenciar pessoas para o bem sempre. Então, o professor precisa influenciar pessoas para o bem sempre. E aí, liderar não é dar o que o liderado quer, é dar o que o liderado precisa. Então, o coaching traz justamente essa noção de fortalecimento do fazer docente, então o professor passa a repensar na sua atuação enquanto professor e cria subsídios para que ele conscientemente dê o que os seus alunos precisam, que eles estão carentes de comportamento, de bons exemplos e de valores, e não necessariamente Vamos levar o coaching que esses lá alunos dentro querem. do Congresso Nacional, o que tu acha? Assim? Deveríamos, sem dúvida alguma. Quando eu ouço a Lília, já ouvia o Ronald falar e outros colegas de coaching que estiveram aqui conosco, é fantástico a clareza como se chega ao óbvio. Né? Só que o óbvio nunca é praticado. Essa é a questão. É fantástico. Como seria melhor se todos nós tivéssemos acesso ao coaching? Né? Seria E como é que a sociedade, vocês estão tentando chegar nas pessoas, chegar nos professores? Quer dizer, tem curso, tem contatos? Como é que digamos assim, a apresentação da sociedade com essa proposta maravilhosa, né, diante da demanda aí? Nós já estamos atendendo solicitações, inclusive de professores da Unicinos, que nos solicitaram essa formação. Então, o Ronald já está com uma grande divulgação através do site. Nós temos redes sociais, porque nós sabemos que hoje é o mecanismo mais fácil para acessar as pessoas, exatamente. Pro bem e pro mal. E aí, notícia de primeira mão, então, a nossa primeira formação em capacitação de coaching para educadores vai acontecer em maio, no mês de maio, aqui em Porto Alegre. E aí nós já iniciamos com essa divulgação para poder atender essa demanda, então, que nós temos. E eu tenho certeza que tem uma categoria que precisa também disso, claro, porque apesar de uma categoria que tem a sua qualificação específica, que é corretores de imóveis, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa interessante para você. A qualificação, eu não vejo nenhum progresso em nenhuma atividade sem uma qualificação, sem uma capacitação. Não há nenhuma possibilidade disso. Né? E quero lembrar a importância que nós estamos falando aqui dos professores, dos docentes. Nós só estamos aqui por causa deles. É verdade. Eles que nos trouxeram até aqui. Legado, né? O legado sem dúvida nenhuma. Então, eles têm que ser valorizados. Têm que ser valorizados, muito valorizados. Não por ser filho de professora.
mas tem que ser valorizado. Tá bom. Tem que. Leila, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos colocar o endereço do site de vocês, né? Sim, divulgando então o curso através da sgcoaching.com.br, www.sgcoaching.com.br, ou através do e-mail lilia.sabrina@hotmail.com e também através do telefone 9187-9543. Lilia, obrigado pela tua presença Obrigada. aqui. Espero que não, claro que não será a última, né? Será muitas vezes aí tu vão ter essa possibilidade de conversar com a Lilia, que traz essas coisas interessantes aí e que realmente contribuem para o nosso engrandecimento e, consequentemente, para o engrandecimento dessa nossa pátria que precisa do nosso socorro. Sidney, obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa semana. Igualmente. Uma boa semana para todos vocês também. O Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.